Fala, galerinha do Edificar, tudo certo com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos falar de um outro assunto que está ligado ao anterior, que no caso nós falamos de luz, e nós vamos falar hoje sobre os instrumentos ópticos, né? Então, vamos começar. Bom, o que são os instrumentos ópticos, né? Eles são, no caso, equipamentos construídos para auxiliar na visualização do que seria difícil ou impossível de enxergar sem eles. No caso, as peças fundamentais que compõem a maioria dos instrumentos ópticos são os espelhos e as lentes. No capítulo anterior, estudamos algumas das propriedades ópticas para compreender o comportamento da luz. Agora vamos prosseguir nossas observações focando nos diversos instrumentos ópticos do dia a dia e do seu funcionamento. Isso é, os equipamentos construídos para possibilitar a visualização do que normalmente seria muito difícil enxergar. Bom, os espelhos, os óculos, máquinas fotográficas e as lupas são exemplos dessas ferramentas presentes no nosso cotidiano, cuja criação só foi possível pelo conhecimento dos fenômenos luminosos e que nos auxiliam a perceber o mundo à nossa volta de diferentes e amplas maneiras. Então, graças ao óculos, nós temos a possibilidade de estudar, enxergar um pouco melhor, certo? Binóculos, lupa, máquina fotográfica, todos esses equipamentos são graças aos estudos das luzes, né? Então, espelhos. Vamos ver aqui. Bom, se praticamente todos os objetos que temos acesso refletem parte da luz incidida sobre eles, então por que só conseguimos enxergar nossa imagem refletida na superfície de algum espelho, né? Então, os objetos que julgamos lisos possuem, se virmos eles, né, no caso de perto, diversas irregularidades. Por exemplo, uma parede ou uma mesa vista a olho nu, né, a gente olhando assim sem nada, se aproximando, dá a impressão de que eles têm, né, a superfície lisa. Ocorre, porém, que esses objetos eles possuem variações em sua estrutura e assim refletem a luz de maneira difusa, que no caso para todos os lados. Essa reflexão ela se dá de maneira desordenada em várias direções e é por causa da reflexão difusa que podemos observar as coisas ao redor sob qualquer ângulo de posicionamento em que estejamos. Então, por exemplo, se tudo fosse muito liso, né, quando a luz batesse nele, ele ia refletir meio que diretamente. É como se a gente estivesse olhando para o espelho, né? Então, diretamente. Porém, por conta que nós temos aqui, olha, o espelho, né? A luz foi incidida, pá, bateu aqui no espelho, voltou. E somente essa pessoa consegue ver essa reflexão aqui. Essa outra pessoa ela não consegue ver, então ela nunca iria enxergar o espelho. Se a luz... Lembra que para a gente poder enxergar, a gente precisa ter luz diretamente nos nossos olhos, né? Sendo, no caso, refletindo algo. Graças a essas imperfeições da mesa, das cadeiras, tudo ao nosso redor, a luz bate e vai em todas as direções, então todo mundo consegue olhar os objetos de todos os ângulos possíveis, né? Ainda bem. Bom, calma lá. Então, olha só, o que nos permite ver os objetos refletidos por determinadas superfícies, como pelos espelhos, é a reflexão regular. Isso é, aquela que ocorre numa direção determinada, e ela só se realiza
porém em superfícies extremamente lisas e polidas. Assim, podemos definir os espelhos como superfícies polidas e muito lisas, capazes de refletir a luz de modo regular, tá bom? Que é o caso aqui, olha, ela vai ser refletida de modo regular. Ela bateu aqui e segue por um único caminho. Não é igual essa daqui, que tem irregularidades nessa superfície, tá? Agora que já tivemos um conceito de reflexão difusa e de reflexão regular, podemos compreender melhor o funcionamento dos espelhos, que podem ser planos ou esféricos. Os espelhos planos. A impressão que temos ao observar as imagens formadas por um espelho plano, que é esse que a gente tem em casa, né, no banheiro, no nosso quarto, é de que vemos através do espelho. Isso ocorre porque se fizermos um esquema ilustrativo prolongado, os raios luminosos que são refletidos aos nossos olhos, veremos que o ponto de encontro se dá através do espelho. Então, nesse caso, a imagem formada atrás do espelho é chamada de imagem virtual, tá bom? Então, nós temos aqui um objeto, a luz está incidida sobre ele, a luz está incidida sobre o espelho e a gente consegue ver ele aqui no espelho. Só que essa imagem que é formada lá atrás do espelho, né, ela é essa imagem virtual. E com relação às propriedades físicas dessa imagem virtual, ela é do mesmo tamanho do objeto e está situada na mesma distância que ele. Mas também há ainda a reversão da imagem, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e vice-versa, né? Bom, e os espelhos esféricos? Nesse caso, os espelhos esféricos nada mais são do que uma superfície de calota esférica, que pode ser côncava ou convexa. Então, olha só, nesse caso, quando ele fala em calota, né, significa que é uma esfera, uma bola, né? Se você pegasse uma peteca de aço, por exemplo, e desse uma polida nela, deixasse ela bem lisa, bem, né, que a gente conseguisse ver refletida a imagem de algum lugar, e você pegasse e cortasse essa peteca no meio, né, como está aqui. Essa aqui é a parte de dentro e essa aqui é a parte de fora da peteca, digamos, né, que ela seja oca também, ainda tem esse detalhe. Bom, esse lado aqui, olha, é o lado côncavo, que é o de dentro da peteca, ou da bolinha, certo? É o lado de dentro, é o côncavo. E esse aqui, do lado de fora, é o convexo. E o que acontece? Bom, nesse caso, né, quando vocês verem uma imagem dessa daqui, isso aqui está representando um espelho. Esse aqui também está representando o espelho, só que ele não tem esses espelhinhos aqui, né? Acabei não encontrando uma imagem que tivesse esses espelhinhos. Mas, de toda maneira, quando vocês verem isso aqui, ó, é um espelho plano, com espelhinhos, sendo que a parte dos espelhinhos é como se fosse a parte de dentro do espelho, tá? Então, olha só, a imagem ela vai ser refletida dentro da bolinha, aqui, ó, lembra que ela foi cortada? Ó? Aqui é a parte de dentro da bolinha. Então, você vai conseguir ver a imagem desse jeito aqui, ó, côncavo. E esse aqui é o lado de fora da bolinha, que é o espelho convexo. Se você acha que no seu dia a dia só utiliza os espelhos planos, temos aqui alguns exemplos básicos de espelhos côncavos e convexos. Bom, a gente acha, né, que normalmente a gente só usa o espelho plano, né, no nosso dia a dia, mas não é bem assim não. Bom, quando a gente vai ao dentista, eles usam um espelho côncavo, que é esse bem aqui, ó, tá? Eles usam esse espelho côncavo para poder ter uma melhor visão da dimensão dos dentes, pois de acordo com a distância que os espelhos estão dos dentes, sua imagem pode aparecer maior ou menor. Já o espelho
côncavo, que é esse bem aqui, ó, né? Ele é muito utilizado para auxiliar, por exemplo, na segurança dos bancos, dos supermercados, transporte público, né? Não sei se você já viu aqueles espelhos que ficam lá atrás no ônibus, ou se não dentro do supermercado, aqueles espelhões assim, né? Pois é, eles servem justamente para o cara ter uma ampla visão daquele local. Isso porque ele provoca uma diminuição do tamanho dos objetos, tornando assim o campo de visão mais vasto. Então, galera, quando vocês verem esses espelhos lá no ônibus, né, supermercado, esse espelho é o côncavo, é esse bem aqui, ó, tá? É como se o espelho fosse um pouco barrigudinho, né? Não sei se vocês já perceberam isso. E esse aqui, ele é um pouco mais fundo, né? Para você poder observar coisas mais de perto. Lentes. São instrumentos ópticos feitos com materiais transparentes e que funcionam a partir dos mecanismos de refração. Equipamentos como máquinas fotográficas, binóculos, telescópios e óculos se utilizam de propriedades das lentes para desempenhar suas funções. Lentes convergentes são aquelas que fazem os raios convergirem para um determinado ponto, o chamado ponto focal. A lupa de uma lente para hipermetropia, que no caso é uma dificuldade para enxergar de perto, elas são exemplos de lentes convergentes. Tá? Já no caso, lentes divergentes, eles são aquelas lentes que permitem as dispersões de raios luminosos. Nesse caso, o foco ele é virtual e se localiza através do prolongamento das radiações antes da lente. Essas lentes são para pessoas, por exemplo, que têm a miopia, que é uma dificuldade de enxergar de longe, né? Nesse caso, o olho mágico, por exemplo, eles são exemplos desse tipo de lente, da lente divergente. E o olho humano? Bom, o olho humano é também considerado um instrumento óptico. Ele é formado por uma lente convergente chamada de cristalino, que é essa lente bem aqui, ó, do nosso olho, certo? A luz atravessa o cristalino e é focalizada na retina, que está localizada no fundo do olho, que então é essa parte bem aqui, ó. Tá vendo essa camada rosa todinha aqui no fundo? Pois então, toda ela é a retina. O funcionamento de uma câmera fotográfica se baseia no olho humano. No entanto, esse órgão ele é muito mais adaptável que a própria máquina. Os dois são utilizados para melhor focalizar os objetos na retina. Quando falamos do olho e no filme fotográfico, no caso da máquina, a diferença entre suas funções básicas é que na máquina fotográfica o ajuste do seu foco é feito para regular a distância da lente de forma adequada para determinada pose. Já o olho humano varia de acordo com o diâmetro da lente, que pode sofrer alterações. Nós também temos alguns distúrbios na visão. O olho, né, ele funciona captando a luz, permitindo que ela seja focalizada na retina. E a imagem surge de forma inversa ou invertida, né, em seguida. O nervo óptico emite um sinal fazendo com que a imagem apareça de forma adequada, ou no caso, direita, né, no nosso olho.
mas nem todas as pessoas têm essa lente natural funcionando corretamente. Isso acontece devido a um alongamento ou encurtamento do globo ocular, que faz com que no momento da focalização do feixe de luz, sua projeção em relação à retina aconteça antes ou depois, trazendo distúrbios para a vista, tais como a miopia, o hipermetropia, astigmatismo, glaucoma, entre outras doenças também, mas essas são as mais conhecidas, né? E as mais comuns também. Bom, nós temos aqui esse quadro que mostra cada uma dessas doenças mais comuns que podem atingir as pessoas e que normalmente a gente encontra, né, na sala de aula. Bom, nesse quadro aqui nós temos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Nesse caso, o primeiro ali, né, miopia. O olho míope ele é mais alongado e por isso a imagem se forma antes da retina. Esse defeito permite que as pessoas vejam os objetos que estão mais próximos com nitidez, enquanto os que estão, no caso, mais longe, né, sejam enxergados de forma desfocada. Então, olha só, no caso da miopia, seria isso aqui, olha, você tem o normal aqui, né, e aqui a miopia. Ele não consegue formar a imagem no fundo do olho. Então, isso vai fazer com que ela não consiga enxergar muito bem de longe, né? Bom, agora a hipermetropia. Nesse caso, esse defeito ele é o oposto do olho míope. Então, a estrutura ocular agora ela é mais achatada, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Ela é mais achatada, curta, fazendo com que a luz se projete após o globo ocular. Esse defeito faz com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar com nitidez objetos que estão mais próximos a ela, mas consegue enxergar muito bem os objetos que estão distantes dela. Então, olha só, né? Ele meio que acaba passando um pouco ali a imagem e a pessoa acaba não enxergando muito bem de perto, né? Meu Deus do céu. Já no caso do astigmatismo, a imperfeição do olho ela acontece mais especificamente na córnea, que se forma mais ovalada, no caso, uma forma oval, né, do que esférica. Isso faz com que a pessoa possua mais de um foco, tornando a visão turva. Então, olha só, a pessoa acaba meio que ela não consegue focar nem de longe nem de perto no astigmatismo. Então a gente vê mais ou menos assim, olha. Isso aqui seria a visão normal. Agora, se você tem miopia e astigmatismo, você não vai notar muita diferença, certo? Mas tem um teste para você fazer também. Você pode botar a mão na frente de um olho assim. Não precisa esmagar o olho, certo? Você só coloca a mão em cima, deixa o teu olho aberto mesmo e deixa tudo escuro. Olha com um lado, faz tipo uma concha com a tua mão e coloca em um olho, depois faz com o outro e vai testando coisas de longe, coisas de perto, e assim você pode descobrir se você tem alguma coisa também, né? Então, olha, visão normal, visão com miopia, olha, a pessoa vê as coisas de perto legal, mas de longe é uma tristeza, né? Imagina a pessoa ver o ônibus, lá vem um ônibus, que ônibus que é? Aí fica forçando assim a vista, né? No caso do hipermetropia, a pessoa já não enxerga muito bem de perto e enxerga muito bem de longe, e o astigmatismo é tudo embaçado. Bom, eu, por um lado, tenho astigmatismo do meu olho esquerdo, e eu fui fazer um teste esses dias, já aumentou meu grau, estou com 75, e agora eu tenho a miopia também do lado direito. Então, astigmatismo do lado esquerdo, eu já não enxergo tão bem de perto e nem de longe, e a miopia eu não enxergo bem de longe. Porém, por conta que eu tô muito, mas muito no computador por conta das aulas, né, online e tudo mais, 24 horas em cima da luz, né,
luz do computador, luz do celular, e isso acaba prejudicando da visão e é o que está acontecendo comigo, né? E é isso, eu fui me consultar e aumentou um pouco o meu grau no caso do astigmatismo. E nós temos também o glaucoma. O glaucoma ele é uma doença de origem genética que aumenta a pressão sanguínea nos olhos, empurrando certas partes do olho e reduzindo a percepção visual, devido a uma pressão maior sobre o nervo óptico, tá bom? No caso, essa parte aqui, ó, de trás, que seria o nervo óptico, ela vai ser comprimida e isso vai prejudicar a visão da pessoa, tá bom? E vai aumentar como se fosse o líquido aqui dentro do olho também, a pessoa começa a lagrimar e é terrível. Tem gente que, por exemplo, a minha avó, ela perdeu infelizmente a visão por conta de glaucoma. Aí nós temos também alguns instrumentos que eles são utilizados, né, para, por exemplo, para fazer observações. A gente tem a luneta, a gente tem o microscópio, que é também chamado de microscópio composto. E a gente tem dois tipos de lente aqui, né? Nós temos a lente ocular, que fica essa aqui do olho, e a lente objetiva, que é a que fica olhando para o objetivo. E todos esses instrumentos aqui, eles têm, olha, por exemplo, lente ocular, lente objetiva, lente ocular, lente objetiva. Aqui também, então, por aí vai. Tá bom, galera? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.